Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu vou lançar um quadro novo aqui que vai se chamar Conhecendo o Autor. Eu vou escolher um autor e, aliás, eu aceito sugestões, se vocês quiserem deixar aqui embaixo nos comentários sugestões, pra falar um pouco mais sobre a vida dele, fazer um panorama biográfico ali, pra gente se aproximar um pouco mais dos autores que aparecem por aqui nos livros, né, que eu faço as resenhas. E o primeiro autor pra estrear aqui esse quadro, que na verdade é uma autora, é a Ayn Rand, que na verdade já tem 2 vídeos aqui no canal. Um que eu falo sobre o egoísmo racional, que é ali uma parte da teoria dela e da filosofia dela, do objetivismo, eu vou deixar o vídeo aqui. E o outro vídeo eu faço uma resenha sobre o livro Cântico, que é uma distopia escrita pela Ayn Rand, também um livro fantástico, um livrinho bem pequenininho, fácil de ler, mas assim, disruptivo. Eu vou deixar o vídeo aqui também para vocês assistirem depois desse vídeo aqui. Mas antes de começar aqui a falar sobre a vida dela, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like que me ajuda bastante, tá bom? Se quiser deixar aqui um comentário, a gente vai conversando aqui pelos comentários. Então, bora começar. A Ayn Rand, na verdade, se chamava Alissa Zinovievna Rosenbaum. Ela nasceu em 2 de fevereiro de 1905 na Rússia, na cidade de São Petersburgo. Ela era a irmã mais velha ali, de 3 irmãs, e o pai dela, ele havia ali ascendido à classe média, ele era dono de uma farmácia. Então eles viviam ali numa classe média, né? Não tinham grandes luxos, mas eles também não passavam por necessidades. O pai dela era proprietário de uma farmácia. A Rand, desde pequena, ela já mostrava assim um grande interesse pela escrita. Com 8 anos ela já estava escrevendo roteiros, e com 10 anos ela já escrevia romances. E com essa idade ela já tinha decidido que ela seria escritora quando ela crescesse. Na época em que aconteceu a Revolução Russa, em 1917, sob o comando ali do Vladimir Lenin, a Ayn Rand ela tinha 12 anos. E nessa época ali, a vida da família dela virou de cabeça para baixo. Para quem não sabe, pesquise um pouquinho aí sobre a Revolução Russa de 1917, onde milhões de russos acabaram morrendo ali nessa revolução, né? As pessoas foram muito afetadas, a vida de um monte de gente mudou ali da água pro vinho. E da família da Ayn Rand foi assim também. A farmácia que o pai dela tinha, ela foi confiscada ali pelo Estado, e eles acabaram tendo que fugir para a Península da Crimeia. Lá, a Ayn Rand ela finalizou seus estudos ali em 1921, e foi também nessa época que ela decidiu que ela seria ateia, ou seja, ela não acreditaria em Deus, e ela acreditaria na razão acima de tudo, né? Então, para ela, a racionalidade, o racionalismo está acima ali de qualquer outra possível virtude. Depois que a Ayn Rand se formou ali na escola em 1921, a família dela decidiu voltar para São Petersburgo, que agora tinha mudado de nome, se chamava Petrogrado. E ali eles passaram por grandes dificuldades, inclusive chegaram a passar fome. Depois de um tempo ali da Revolução Russa, as universidades elas foram abertas para as mulheres, e a Ayn Rand, com 16 anos, ela começou a estudar pedagogia social com ênfase em história. Ali na universidade, inclusive, ela entrou em contato pela primeira vez com diversas obras de autores muito famosos, né, com filosofias ali muito diferentes, que seriam eles Aristóteles, Platão, Nietzsche, Dostoiévski, Victor Hugo, sendo esses 2 últimos os preferidos da Ayn Rand. Ela chegou até a ser expurgada da universidade, como muitos outros estudantes, né? Aconteceu isso um pouco antes deles se formarem, só que depois de um tempo ali, alguns cientistas que vieram ali como turistas acabaram não gostando disso, e eles voltaram atrás e deixaram com que esses estudantes voltassem para a universidade e finalizassem ali o curso em 1924. E foi mais ou menos nessa época que ela decidiu adotar o pseudônimo ali de Ayn Rand nas suas publicações. Tudo que Rand mais queria era fugir ali da Rússia, sair daquele país. E ela conseguiu ter essa oportunidade 2 anos depois de formada, em 1926, porque ela conseguiu um visto para ir passar 6 meses com os parentes dela que moravam em Chicago, nos Estados Unidos. Só que a ideia dela já inicial era ir para lá e nunca mais voltar, e foi o que ela fez mesmo. Então ela foi para os Estados Unidos ali com a ideia de ser roteirista, né? Roteirista de cinema. E ela morou ali durante um tempo com seus parentes, só que logo depois ela foi tentar a vida lá em Hollywood, na Califórnia, tentar a vida sozinha, né? Como roteirista. Logo que ela chegou ali em Hollywood, ela teve uma oportunidade, que na verdade foi uma sorte ali, de conhecer um diretor muito famoso, que era o Cecil DeMille, que era um diretor muito
muito famoso em Hollywood e ela conheceu ele por acaso enquanto ela estava procurando emprego. E essa história ela é contada mais profundamente nesse livro aqui que eu vou deixar, que foi escrito pelo professor Denis Xavier, e que a primeira metade dele fala ali sobre a história de vida da Ayn Rand. E ele conta muitos detalhes, né? Tem outras histórias aqui que eu vou mencionar que estão contadas com mais detalhes nessa primeira parte do livro que eu vou deixar aqui para vocês verem. Então eu tô dando umas pinceladas aqui na história dela, mas quem quiser se aprofundar mais, esse livro do professor Denis Xavier é um ótimo livro para você começar ali a entender a Ayn Rand, né? Não foi um livro escrito por ela, foi escrito pelo professor Denis Xavier, mas ele é ali um livro de entrada na filosofia e também na história de vida dela. Mas voltando aqui, esse diretor que ela conheceu ali por acaso, né? Até uma história curiosa, ele proporcionou para ela se tornar ali figurante de um dos filmes dele, que era o filme The King of Kings, e ela se tornou figurante nesse filme e logo depois ele deu para ela uma oportunidade de ser roteirista júnior também. E foi mais ou menos nessa época aí também que ela conheceu o ator Frank O'Connor, que depois veio a ser seu namorado. Eles se casaram em 1929 e isso proporcionou para ela em 1931 se tornar, né, oficialmente uma cidadã americana. Ela inclusive tentou várias vezes trazer a família dela da Rússia para os Estados Unidos, só que eles nunca foram permitidos de sair de lá, né? Eles não ganharam autorização para sair do país. O primeiro sucesso literário ali da Ayn Rand foi a venda de um roteiro para a Universal Studios em 1932. Era o roteiro de Red Palm, apesar de que esse filme nunca foi produzido. Outro sucesso ali que ela escreveu como roteirista foi um drama de tribunal que foi produzido em 1934 em Hollywood e depois acabou indo para Broadway em 1935 e foi um grande sucesso. Mas o que deixou a Ayn Rand mesmo famosa foram os seus romances, só que não foi logo de início que os romances dela ficaram famosos, demorou um tempo aí. Em 1936 ela publicou seu primeiro romance, que se chamava We the Living, que contava ali a história que se passava na Rússia soviética, e ela mesma fala que isso é o mais próximo do que ela já escreveu de uma autobiografia, porque ela diz que o enredo ali era fictício, mas que o pano de fundo não era. Então, nesse enredo ali da Rússia soviética, ela conta sobre a luta ali entre o indivíduo e o Estado. Então é meio que o que ela viveu lá na Rússia, ela contou ali, só que com um enredo com personagens fictícios. Mas tanto esse livro We the Living quanto o Cântico, que foi o livro que eu já fiz uma resenha aqui no canal, eles não ficaram famosos logo que eles foram lançados, eles não venderam muito nesse início. Só que depois que a Ayn Rand foi lançando os outros romances dela que ficaram muito famosos, que deixaram ela muito famosa, ela reeditou e publicou novamente esses romances iniciais, e aí sim eles deslancharam e venderam milhões e milhões de cópias. As suas duas obras mais famosas são, sem dúvida, A Nascente e A Revolta de Atlas, que são as suas obras que expõem ali de forma mais prática a sua filosofia, a qual ela denominou de objetivismo. O objetivismo, resumidamente, ele defende ali a razão, o individualismo, a liberdade, o livre mercado, o egoísmo racional, que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Eu poderia fazer um vídeo só falando sobre o objetivismo, porque é uma coisa bem mais complexa do que isso. Mas para entender ali, eu vou falar aqui duas citações que estão dentro, né, dos livros dela e que expressam muito bem a sua filosofia. Uma das frases é: a menor minoria da Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos dos indivíduos não podem se dizer defensores das minorias. E outra frase dela que ficou muito famosa é: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ela fala muito sobre essa autorresponsabilidade. Foi só para dar um panorama aqui, claro, né? Se vocês quiserem eu faço um vídeo falando só sobre o objetivismo. A Ayn Rand, ela teve ali, a vida dela foi muito movimentada, como vocês viram aqui. Cada ano praticamente ela estava publicando ou um roteiro ou um romance, era um atrás do outro. Ela teve diversas publicações, isso acabou inspirando muitas pessoas. Inclusive ela acabou virando ali inspiração para muitos e muitos universitários, que inclusive criaram um instituto ali em homenagem a ela para estudar, né, as coisas que ela escrevia e tudo mais. E um desses universitários mais ativos ali, mais fãs dela, acabou se tornando o seu amante por muito tempo, que era o Nathaniel Branden, que na verdade amante, a gente pode dizer que ele era amante, só que o marido da Ayn Rand, né, que era o Frank O'Connor, aquele ator, ele sabia de tudo. Então ela, digamos
assim, não fazia nada escondido, só que esse Nathaniel Branden foi amante ali da Ayn Rand por vários anos, até que eles acabaram terminando. Inclusive, a reação da Ayn Rand ali não é nada racional quando eles terminam o relacionamento. Isso também tá contado no livro lá do professor Denis Xavier, é bem curiosa essa história de vida pessoal dela, é bem conturbada. A Ayn Rand, então, ela acabou falecendo em 1982 de insuficiência cardíaca na própria casa dela lá em Nova York, mas a história dela e todo o legado ali envolvendo a Ayn Rand e o objetivismo, ele continua muito vivo, né? Tanto nas suas publicações, nos seus romances, quanto nos filmes ali que ela criou o roteiro, mas também nos institutos que homenageiam ela e estudam ali a sua filosofia objetivista. E só para uma curiosidade aqui para vocês, o livro A Revolta de Atlas, que é o livro mais famoso da Ayn Rand, ele foi considerado o livro que mais influenciou os americanos, só perdendo para a Bíblia. Então, não é brincadeira. As publicações dela não são publicações irrelevantes, né? Elas influenciaram e influenciam até hoje muitas pessoas. E agora eu queria que você me contasse se você já leu algum livro da Ayn Rand, ou pretende ler, ou gostaria de ler, ou se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.